de Donald Trump, que é o grande pensador desse movimento político que levou o presidente americano pela primeira vez e agora pela segunda vez ao comando dos Estados Unidos, ele abriu o jogo, foi em entrevista ao UOL. Ele disse o que de fato querem os aliados de Donald Trump e o próprio presidente com a sua decisão de taxar o Brasil. Vamos ver o que foi que disse o Steve Bannon. Põe aí em cartela para a gente. Olha o que disse o estrategista Ele hoje não tem nenhum cargo no governo, mas já teve, mas é o cabeça pensante de Donald Trump e sua turma. Alessio Rodrigues. Caso contra Bolsonaro, derrubamos as tarifas. Uma ameaça, né? Está muito claro, né? Qual é o objetivo de tudo. Qual é o objetivo de tudo. E aí, o presidente Lula falou hoje sobre o tarifaço. Ele prometeu aplicar a lei da reciprocidade e chamou a responsabilidade de Bolsonaro na atitude do presidente americano. Foi entrevista à Record TV. Vamos ver. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E nos autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Olha, ficou muito claro, né? As ações do dia de hoje deixaram muito claro. De um lado tem Bolsonaro, que não critica a investida de Donald Trump contra o Brasil, contra, em exato, os produtores, as empresas, os exportadores brasileiros, a investida de buscar interferir, porque ele é e busca ser o principal beneficiado com isso. Steven Bannon disse, é só tirarem os processos que a gente tira as sanções econômicas. Ou seja, por uma ação econômica de taxar o Brasil, se quer interferir em um julgamento do judiciário brasileiro. Se quer intervir na política brasileira, na disputa eleitoral brasileira. Esse é o cerne da questão, está muito claro, está muito bem colocado. E do outro lado, o presidente Lula dizendo que não aceitará a intervenção, que vai aplicar a reciprocidade e que Bolsonaro deve assumir a sua responsabilidade pelo que está sendo feito pelos Estados Unidos com relação ao Brasil, pelo presidente Donald Trump em relação ao Brasil. Agora, como é que fica Tarcísio de Freitas depois dessa, Kátia? Porque, como eu disse antes, São Paulo é quem mais pega o impacto dessa decisão. Será se os produtores, os exportadores, os industriais paulistas irão ficar com o Tarcísio, ele incentivando, aprovando, dando esse aval, estando com o Bolsonaro nesse momento crítico para o país? Estão, aliás, e ele já sentiu isso. Hoje o governador Tarcísio sentiu o peso de se posicionar. Assim, a gente pode fazer várias críticas ao clã Bolsonaro, né, a representantes da extrema-direita, mas a crítica de que eles não têm uma posição clara, não têm um lado claro, não têm as ideias que defendem claramente definidas, essa crítica não cabe para eles. E é exatamente aí que entra a questão de querer agradar e precisar agradar a todos, que é a situação do Tarcísio. E aí ele já até deletou a fotografia, o vídeo com o boné vermelho, que tinha sido uma posição que ele tinha colocado explícita no passado, mas que hoje já não ficou legal, porque começou a colar aí as manifestações de que ele
trabalha contra o próprio Estado, né? Na medida que apoia essa posição, na medida em que coloca ali, em cima do governo, né, do presidente Lula, ações que foram tomadas, né, como culpabiliza o governo, e ações que foram tomadas pelo presidente Trump, e o governo brasileiro pode ter cometido erros aí nessa política de relacionamento com os Estados Unidos, ter deixado o Eduardo Bolsonaro muito à vontade para falar, para fazer as articulações que ele quisesse lá nos Estados Unidos. E isso não iria, a gente está vendo que tomar medidas contra não iria mudar a situação, porque Donald Trump tem uma postura, e a postura é essa. O Brasil não tivesse agido, a única coisa que o presidente Lula poderia dizer hoje é que tentou dialogar, mas mudar não iria, porque está claro aí que a questão é o uso da política econômica para obter um resultado político partidário. E aí o Tarcísio viu, pesou, tanto que voltou atrás, colocou outro discurso, mas continua ali, foi se encontrar com o Bolsonaro, porque ele precisa do apoio do Bolsonaro, ele precisa do apoio ali do eleitor menos radical, né? Um eleitor que não está tanto à esquerda nem tanto à extrema-direita, e ele está aí nessa situação que também Bolsonaro não o abençoa, não diz se ele será ou não o candidato, tanto não diz que não será, como continua lutando. É uma situação complicada. O resultado foi que se mostrou que o interesse do Estado dele, o interesse econômico de São Paulo, que não deixa de ser interesse econômico do próprio país, né? Não é só de quem mora, de quem vive em São Paulo, é o interesse econômico do Brasil inteiro. Fica em segundo plano. Sim. Quando se relaciona a Bolsonaro, a política. O interesse é pessoal. Né? Exatamente. E isso foi o que a classe empresarial ali não gostou muito. Eu vou ampliar. Que fez ele mudar um pouco de postura. Não só esse interesse econômico, né, mas assim, a defesa do Brasil mesmo, do país, da soberania, da nossa independência. Nós não somos colônia, não, faz muito tempo.